paz a todos. Trago o abraço da minha igreja, Igreja Presbiteriana Salos de Itupeva, a todos vocês. Uma congregação nova, orem por este povo, orem por essa cidade, é uma grande honra estar aqui com você. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 14. Leremos dos versos 1 a 11. E eu já adianto a você, essa palavra vai te incomodar um pouquinho. E de fato, essa é a intenção de Deus. Quando Deus começa a balançar o ídolo do nosso coração, Ele começa a gritar, a espernear, porque Ele não quer te largar. Mas quando Deus faz isso, é proposital. Deus mexe com a nossa estrutura justamente para que nós nos arrependemos e nos acheguemos a Ele. Deus só provoca a dor no crente porque Ele ama, Ele repreende o filho a quem Ele ama. E essa mensagem tem esse propósito: causar incômodo, sim. Porque é muito fácil entrarmos numa zona de conforto. É muito fácil, e o mundo prega isso, essa relativização das coisas, onde aquilo que é anormal começa a parecer o normal no dia a dia. E começamos a consumir as coisas de uma forma natural, onde o pecado já não é tão pecado assim. E o lugar de Deus no seu coração e no meu coração começa a ser escanteado, deixado de lado. E muitas vezes, eu e você não percebemos quando acontece isso. E o que Deus faz? Deus usa a sua palavra para expor o nosso erro e para nos chamar ao arrependimento. E é isso que Ele fará conosco essa noite. Ezequiel 14, do verso 1 ao verso 11, diz assim: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, em tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Verso 6: Portanto, dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei, agora sim, do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Oremos. Ó Santo Deus, ao lermos a Tua palavra que é santa, poderosa e viva, nós dependemos da Tua iluminação, do Teu favor. Não dominamos ela, pelo contrário, somos escravos dessa verdade. Então, nessa noite, pedimos que o Senhor ilumine a cada coração aqui presente, para que essa mensagem caia no bom terreno que é o nosso coração e provoque arrependimento para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero dizer a você que há no seu coração um altar escondido. Infelizmente, João Calvino acerta quando diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso é verdade. Toda vez que nós vencemos um ídolo, um novo ídolo aparece. É incrível isso. Mas a palavra do Senhor nesse texto vai expor o nosso coração e nos chamar ao arrependimento, assim como chamou esses líderes de Israel.
O livro do profeta Ezequiel nos coloca diante de um cenário muito tenso e profundo. O povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia, e os líderes anciãos da nação, agora exilados, eles vêm ao profeta para consultar ao Senhor. Um gesto piedoso ao que parece. Mas o próprio Deus revela no verso 3 e diz: esses homens levantaram os seus ídolos dentro do coração. Esses líderes não tinham em suas mãos imagens, mas tinham ídolos guardados no coração. Queriam ouvir a voz de Deus, mas não queriam abandonar aquele que ocupava o trono da alma. Ora, se engana quem pensa que idolatria é apenas se prostrar numa imagem. Talvez essa seja a pior, ou a camada mais grossa da idolatria. A pior acontece dentro do coração, aquela que é velada. Já parou para pensar que talvez o objeto da sua idolatria está sentado do seu lado? Seu namorado, sua esposa, seu filho. Ou então está lá fora te aguardando para você ir embora, o seu carro. Ou então aquilo que te traz segurança financeira, o seu trabalho. E se Deus bagunçar a sua vida e tirar tudo isso de você, onde você vai se apegar? E se Deus balançar a sua estrutura para justamente destronar os ídolos do teu coração e do meu, será que você vai olhar Deus como teu rei, teu Senhor, mesmo assim? É justamente isso que acontece. É Deus nos chamando a atenção e dizendo o seguinte: vocês são meus, e não há espaço no teu coração para outro Deus a não ser eu. O que Deus quer de nós é exclusividade. É exclusividade de coração. É por isso que o tema é muito feliz: guerra dos tronos. Sim, no seu coração há um trono, e quem quer se assentar nele é Jesus Cristo, não outro Deus, não outra coisa criada por homens. O contexto histórico desse texto é interessante. Ezequiel é sacerdote e profeta. Ele vivia no exílio às margens do rio Quebar, na Babilônia, e havia sido levado para lá na segunda deportação. E ele profetizava a um povo que ainda acreditava que o templo os protegeria, mesmo continuando em pecado. Olha que loucura. Olha o que passava na mente desse povo. Deus o chama Ezequiel para desmascarar uma religião sem arrependimento e proclamar um chamado radical, a purificação do coração. É isso que nós lemos aqui em Ezequiel 14. Deus denuncia a idolatria oculta dessas pessoas, e não a idolatria pública, mas a do interior. E da mesma forma, a palavra de Deus nos lê nessa noite e também denuncia a nossa idolatria interior. Ora, hoje também nós temos crentes que buscam a palavra de Deus como esses homens estavam buscando, mas escondem ídolos sofisticados no coração. Alguns deles para vocês: a autoimagem, o sucesso profissional, relacionamentos afetivos, causas políticas. Dá briga isso, hein? E até o próprio ministério. A lista é longa, e você não deve tratar isso com normalidade. Se uma ideologia política te deixa mais furioso do que quando alguém ofende a Jesus, tem algo de errado. Tem algo de errado nisso. A nossa bandeira é Cristo, e o reino que esperamos é um reino incorruptível. E nós nos esquecemos disso. Queremos nos apegar a métodos que não levam a lugar nenhum. Cremos no Senhor, Deus do céu, Deus da terra, o Criador do universo. Nos esquecemos muitas vezes de quem Deus é, o Criador de todas as coisas. Pois bem, esses ídolos modernos também são do nosso coração. Somos uma geração que possui a Bíblia no celular e um monte de tranqueira no coração. E a pergunta que nos guia hoje é: para onde estou direcionando o meu coração? Porque para onde ele se inclina, ali ele constrói um altar. Olha a profundidade disso. Para onde meu coração aponta, ali será construído um altar. Reflete aí um pouquinho na tua vida. Os teus altares são levantados para quem? Para quais ídolos temos levantado os altares? Então, diante desse cenário, meus irmãos, de pessoas que buscam a Deus com palavras, mas não com coração, nós somos chamados a olhar para dentro nesse momento. Porque antes de falar com Deus,
nós precisamos responder uma pergunta para nós mesmos: há altares escondidos no meu coração? A primeira pergunta é essa: Senhor, há altares escondidos no meu coração? E o primeiro sinal de perigo, e aqui vem a primeira lição que eu vou extrair desse texto, é que é possível estar no culto e longe de Deus. Eu encontro esse respaldo dos versos 1 a 3. É possível estar no culto, mas longe de Deus. Esses líderes tinham aparência de piedade, mas o coração estava dividido. Consultavam a Deus, mas não se rendiam a Ele. É mais ou menos aquilo: eu quero só o favor de Deus, eu não quero conhecê-lo. Porque conhecê-lo implica renúncia, e renúncia dói. Ora, quando Deus balançar o teu coração, vai gerar essa renúncia. Você vai ter que renunciar aos ídolos. Sabe por que Deus faz tudo isso? Porque Ele ama a gente. E principalmente porque o que nos espera é uma glória eterna, é algo que nosso olho, nosso ouvido, a nossa mente não consegue imaginar. O que Deus está fazendo é preparando o povo santo para viver com Ele para todo sempre. É por isso que esses processos doem, a santificação dói, incomoda, e Deus muitas vezes usa situações delicadas, ruins, para nos santificar, porque Ele nos quer junto dEle para sempre. E é nessa verdade que nós temos que nos apegar, e entender que se Deus está promovendo na minha vida essas dores, destronando os falsos ídolos, é porque Ele me ama. Deus não está te punindo, pelo contrário, Ele te ama tanto, que Ele está te purificando, santificando, para que você o conheça mais e mais. A idolatria, meus irmãos, é uma distorção do culto. Quando tomamos algo criado e elevamos isso à posição de supremo valor, é o que diz lá em Romanos 1:25. Não é preciso mais um bezerro de ouro para ser idólatra, basta confiar mais em algo do que confiar no próprio Deus. Duas perguntas para a gente refletir juntos como igreja: que tipo de ídolo você leva escondido no teu coração, na presença de Deus? E o que você ama tanto que, se Deus tirar, a sua fé desmorona? E se Deus tocar nessas áreas, o que será de você e de mim? Será que perdemos as estribeiras, ou entenderemos que Deus não está me punindo? Pelo contrário, Deus está me salvando. Então o primeiro ponto é esse: é possível estar no culto, mas longe de Deus. Bem, a Escritura não apenas revela esse erro, ela também mostra como Deus responde à idolatria. Deus sempre vai expor o nosso pecado. Ele responde com zelo santo, e é sobre isso que nós vamos ver agora. A segunda lição que eu extraio desse texto se encontra nos versos 4 e 5. Deus não responde à idolatria sem disciplina. Olha o que diz o verso 4: eu, o Senhor, responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Então, Deus não ignora o coração, Ele responde com juízo pedagógico. Tudo com Deus é pedagógico. Ele vai nos ensinar que aquilo é maléfico e é mal para a minha vida. E a sua intenção é clara. Qual é a intenção de Deus aqui? Olha o verso 5: para que eu possa reconquistar o coração de Israel. Ora, Deus está expondo os nossos ídolos e nos disciplinando, porque Ele quer reconquistar o nosso coração. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A soberania de Deus, meus irmãos, inclui a sua prerrogativa de julgar para purificar. O exílio para esse povo era disciplina de aliança, não castigo destrutivo. Isso está lá em Hebreus 12:6. Deus não tinha intenção de destruir o seu povo, mas de aplicar disciplina para que eles entendessem e conhecessem ao Senhor. E o juízo de Deus vem para reconquistar o nosso coração, para nos chamar de volta. Lembra do Éden, quando Adão cai? Quem é que chama o homem? Quem é que vai de encontro ao homem? É o próprio Deus. Ali já está expressa a graça do Senhor. Ali já está expresso o favor de Deus, porque o homem caído não tem condições alguma de se chegar a Deus em arrependimento, e Deus ali chama ele, mostrando que essa graça, desde o Éden, desde a queda, também reflete aqui para nós nesse texto hoje. Deus está chamando esse povo ao arrependimento, não só expondo esse coração, mas chamando ao arrependimento. Deus pode frustrar muitas vezes os seus ídolos para trazer você de volta, para trazer o seu coração de volta.
E você, nessa noite, você reflita aí, você sente que está sendo corrigido pelo Senhor? Se sim, pode ser graça de Deus, não punição. Nunca veja como punição, ainda mais se tratando do Senhor. É graça. Deus o chamando ao arrependimento é pura graça, é porque Ele nos ama. Bem, se eu parasse aqui, meus irmãos, esse sermão, tudo soaria como uma condenação, não é verdade? Porque até aqui são más notícias. Deus revelando o coração do povo, dizendo que o povo se apega a seus ídolos e se achega a Ele com coração falso, com outras intenções, com coração dúbio. Chego a Deus, mas não quero largar aquele ídolo, aquela falsa segurança. Se é uma coisa que nós aprendemos, abrindo uma aspas aqui, uma coisa que aprendemos no seminário, na prática, é a depender de Deus. E como dói isso. Você não ter corrimão algum visível para se apegar. É confiar no Senhor. Mas também como é libertador quando não aprendemos isso. Se eu parasse aqui então o sermão, tudo soaria como uma condenação, como um Deus pesaroso que traz uma mensagem dura, expondo as podridões do meu coração. Mas o nosso Deus, ao mesmo tempo que Ele confronta, Ele também restaura. Ele revela os ídolos não para destruir, como eu falei, mas para purificar. Porque o seu desejo não é afastar, mas reconquistar o coração do seu povo. E com isso, eu entro no terceiro ponto, que abrange dos versos 6 ao 11. Deus revela os ídolos para purificar o nosso coração. Olha o que diz o verso 6. Convertei-vos e desviai os vossos rostos de todos os vossos ídolos. O Senhor não deseja apenas denunciar, mas arrependimento e restauração. Ele promete também que no verso 11, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse é o fim de tudo isso. De Deus revelar os ídolos e a briga constante que acontece pela devoção do meu coração. É porque Ele quer exclusividade. Ser o seu amigo, o seu Deus, exclusivo na sua vida, não há espaço para nenhuma outra coisa. Os relacionamentos não podem me redimir. O meu emprego não pode provocar a segurança que Deus pode provocar. Os seus colegas não podem provocar em você essa identidade que você procura e vai encontrar só em Jesus. Você é filho e filha de Deus. Olha quanta coisa a idolatria está nos roubando. E hoje as igrejas parecem ter medo de falar disso. Talvez porque falar de pecado é ofensivo, e claro que é. Mas a Bíblia, do começo, desde o começo até o seu fim, é Deus alertando o seu povo das artimanhas do diabo e também das artimanhas do nosso coração, para que não caiamos e tropeçamos nos nossos próprios ídolos. Ora, só o Espírito Santo, meus irmãos, pode substituir um coração idólatra por um coração regenerado. O arrependimento não é só deixar o pecado não e abandoná-lo. Pelo contrário, é amar mais a Cristo do que os ídolos. A pergunta que eu te faço é: você está disposto a se arrepender? Porque falar que nós não temos ídolos é uma mentira. Temos, todos temos. E o que Deus quer é nos santificar, ano após ano, dia após dia, para que cresçamos na fé, até o grande dia de nos encontrarmos com o nosso Senhor. Chegar na estatura de varão perfeito. O dia em que nós encontraremos o nosso Senhor. Ainda assim, com nossas falhas e pecados e erros, mas caminhando em santidade com Deus. Esse evangelho parece que não está se tornando tão atrativo mais hoje. Isso não promete a você um carro novo, uma casa nova, e muito menos condições boas nessa terra. E Jesus não morreu para te dar essas coisas, não. Ele morreu para fazer você um homem livre, uma mulher livre. Em comparação à vida que teremos, o que é essa vida? Será que não vale a renúncia de 40, 50, 60, 80 anos, perto da imensidão do que é a eternidade? Onde viveremos mais tempo, aqui ou na eternidade com Cristo? Se você olhar por essa ótica como um peregrino, você vai entender que de fato vale a pena renunciar e perder neste mundo para ganhar algo que o mundo não pode conhecer e não pode roubar. É dessa verdade, é dessa alegria que Deus quer encher no nosso coração. Deus quer destronar aquilo que nos faz prisioneiro e encher o nosso coração da alegria da salvação, da alegria de um salvo,
de alguém que conhece a Deus, que sabe enfrentar dias difíceis, dias de alegria, que sabe transitar em todos os momentos e falar: tudo posso em Deus, Ele me fortalece. Quando aquele pior dia da tentação, o dia onde o seu ídolo grita dentro de você, pedindo a sua devoção, você diz a Ele: olha, eu sou livre em Cristo, vou passar por esse dia com o Senhor. Como diziam os meus irmãos pentecostais, vou passando pela luta dando glória a Deus. Nessa hora, abra sua boca e glorifica o Senhor. Aumenta o som, liga lá uma Cassiane e louve a Deus. Manda para o alto, fala: Senhor, limpa o meu coração. Se desamarre um pouco da tradição. Seja mais bíblico, fala: Senhor, hoje é o dia que o ídolo está batendo no meu coração, ele quer sair para fora, mas a tua palavra tem o poder de sufocá-lo. Me ajuda em todas as áreas da vida. Ora, o que precisa ser arrancado hoje do altar do teu coração, meu irmão, minha irmã? Você está disposto a ser quebrantado para ser restaurado? Porque esse é o processo de Deus. Ele vai nos quebrar porque nos ama, para nos restaurar. Está disposto? Vai doer, vai custar tudo. Vai custar talvez a sua reputação, mas vai fazer de você um homem e uma mulher livre para a glória de Deus. Irmãos, concluindo, hoje a gente caminhou um pouco com Ezequiel por um terreno desconfortável, eu sei disso. Não é fácil falar sobre ídolos porque mexe lá dentro. Pensa, quando se fala de ideologia política, misericórdia. Falar de time talvez seja mais tolerável, mas falar de ideologia política em um país polarizado hoje é terrível. Se quando se fala de política, o teu coração se enche de raiva, talvez esteja aí o teu ídolo. Sabe qual bandeira você vai ter que levantar a partir de hoje? A bandeira do Cristo, que prometeu instituir um reino incorruptível e já reina através da igreja. Compre essa briga, compre esse reino. E quando você for votar, ora, né? Lê a Bíblia. Tem coisa que é escrachada, né? Não precisa entrar em detalhes. Só você ler a Bíblia você vai entender. Mas a verdade é que o Senhor quer nos fazer livres e embaixadores do reino dele. Jesus não foi um militante político, muito menos um revolucionário. É Cristo, Deus encarnado, que veio mostrar para nós como é viver em santidade no mundo corrompido. Esse terreno desconfortável que é o nosso coração, vimos que os ídolos do coração não ficam mais em altares de pedra, mas se escondem atrás de religiosidade, da rotina cristã e dos desejos não confessados. Então, aprendemos hoje que é possível estar no culto, mas longe de Deus, quando o coração está dividido. Que Deus não ignora os ídolos secretos. Ele responde, disciplina e confronta com zelo santo. Porque Ele é santo, Ele é poderoso, Deus não tem parte com o pecado. Mas nós também aprendemos que o Deus que revela o erro é o mesmo que nos oferece uma restauração. Ele quer reconquistar o nosso coração, o coração do seu povo, para que sejamos dele e ele seja o nosso Deus, como nós lemos no versículo 11. A pergunta não é se temos ídolos, porque nós temos ídolos e lutamos contra eles. A pergunta agora é: o que faremos agora que Deus nos mostrou onde está o problema? O que você vai fazer a partir de agora que Deus mostrou onde está o problema? O problema está dentro de você. É o nosso coração envenenado pelo pecado, que constantemente vai construir ídolos. Mas hoje, a partir de agora, você tem ferramentas para destroná-los. Todas as ferramentas espirituais estão a nosso dispor para destroná-los para a glória de Deus. O chamado de Ezequiel, meus irmãos, ecoa nos dias de hoje. Ecoa fortemente: convertei-vos, desviai o rosto dos vossos ídolos. Repete comigo essa frase: convertei-vos, desviai o rosto dos vossos ídolos. Essa mensagem ainda ecoa nos dias de hoje. E a boa nova dessa mensagem é que há esperança. Deus, quando revela o pecado e expõe nosso coração, é para nos sarar. E a grande notícia, a maravilhosa notícia é que há esperança. Em Cristo temos o caminho de volta. O Cordeiro nos purifica, o Espírito de Deus nos regenera e o Pai nos reconquista.
Jesus é o único que nunca teve ídolos no coração. Ele viveu a perfeita adoração e na cruz ele recebeu o juízo reservado aos nossos corações divididos. Pensa nisso. O juízo que caiu sobre Jesus era para recair em nós que temos o coração dividido, não nele, onde não havia ídolo algum. Ele foi cortado para que fôssemos replantados. Ele foi rejeitado para que fôssemos reconquistados pelo Senhor. Ele derrubou os altares falsos ao morrer por nós, para que Deus habite em nós com exclusividade. Ora, eu acho que a proposta de Deus é muito ruim, né? Ele quer ser o seu melhor amigo, Ele quer viver na tua vida, Ele quer habitar no teu coração com exclusividade, Ele quer que você seja um salvo feliz, contagiante, que propague e espalhe essas boas novas, não da religião cristã, mas do Evangelho de Jesus, um Deus que se entregou para que vivêssemos com Ele para sempre. Que mensagem ruim que o mundo não quer. É a mesma coisa que você pegar um prisioneiro e abrir a cela, abrir lá, virar a chave da sala e falar assim, ó, tá aberto. E o camarada fala assim, não, eu quero ficar aqui dentro. Veja, é graça, é um favor que nós não conseguimos mensurar. Então se você veio aqui até aqui nessa noite, se você é dessa igreja ou de outra igreja, entenda uma coisa, você não veio aqui à toa. A Bíblia diz que as ovelhas do Senhor escutam o seu chamado. Quando o sumo pastor nos chama para o aprisco, nós escutamos e obedecemos. Se você está aqui, é porque Deus quer tratar a tua vida e o teu coração como o meu também, para destronar esses ídolos, para que vivamos uma santidade genuína neste mundo corrompido. Ora, quando você olha para a igreja brasileira, o que você vê? Corrupção, mentiras, falsos líderes, falso evangelho, se propagando e crescendo de uma forma terrível. E Jesus nos ensinou isso, que um dos sinais do fim é esse ensino religioso falso propagando de uma forma terrível. E hoje você tem um privilégio junto comigo de lermos a palavra de Deus e ela nos chamar ao arrependimento. Em Apocalipse 21, versículo 8, está escrito que os idólatras não herdarão a Nova Jerusalém, mas aqueles que abandonam os ídolos e se curvam diante do Cordeiro entrarão num lugar onde não há mais disputa pelo trono do coração. Ainda que estamos nesse mundo corrompido, passamos por essas dificuldades, chegará um tempo onde essas coisas não mais nos atormentarão. O grande dia vai chegar, espero que muito em breve, onde o nosso coração não ficará mais dividido, onde o nosso coração será a habitação única, exclusiva, permanente, eterna de Deus. E aí sim, não choraremos mais, não sentiremos mais dores. Os falsos ídolos que o nosso coração produz não mais nos atormentarão. E viveremos uma vida plena no Senhor Deus. É isso que te espera, uma vida plena em Cristo Jesus. Vamos orar? Curva sua cabeça. Vamos falar com Deus, vamos apresentar ao Senhor o nosso coração em sinceridade. Senhor, nós, ao lermos Tua palavra, somos confrontados por ela, pelo Deus Santo que nos chama ao arrependimento. Se fôssemos elencar os nossos ídolos aqui nessa noite, gastaríamos horas, dias, meses, falando, Pai, sobre eles, mas o objetivo não é esse. O Senhor sonda o nosso coração, o nosso interior, de cada coração que está aqui. E o que a Tua palavra faz nessa noite é nos ler por completo e expor os ídolos que habitam ainda aqui dentro. E o Senhor é bem claro e taxativo em Sua palavra. Eu não divido a minha glória e o meu posto com ninguém, com nenhuma coisa criada, com nenhum objeto feito por mãos humanas. Por isso, Deus, nos ajude, porque muitas vezes não enxergamos os ídolos que elevamos, mas a Tua palavra expõe em nosso coração, nos faça lembrar daquilo que nós estamos exaltando mais do que o Senhor, daquilo que amamos e defendemos mais do que o Senhor. Será que se alguém falasse mal do Senhor na minha frente, eu defenderia como eu defendo quando alguém fala mal do meu time? Ou quando alguém fala mal da minha ideologia política? Ou quando alguém fala mal do meu filho, da minha esposa, do meu parente? Será que eu defendo o nome de Jesus como defendo as outras questões da vida?
Senhor, nos faça homens e mulheres de Deus que não temam esse mundo, que não temam, Deus, padecer por santidade. E graças a Deus que nós temos a certeza da restauração, e de que no final do processo o Senhor nos chama de seu povo. Isso indica a exclusividade, nós pertencemos ao Senhor. Esperamos, Deus, essa habitação plena no nosso coração, onde não há mais espaço para outros ídolos, apenas para o Deus que nos criou e nos formou. E assim oramos, apresentando o nosso coração em sinceridade, contritos, Pai, envergonhados pelos nossos pecados, mas crentes na restauração, em nome de Jesus. Amém.